Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Nemer Caldeira Brant. Eu presido o Centro de Direito Internacional com sede em Belo Horizonte. É com muita alegria que eu saúdo a todos os presentes, saúdo igualmente os professores internacionais e nacionais que irão estar conosco durante essas 2 semanas, durante o 16º curso de Direito Internacional. Eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, esse curso foi todo desenhado num novo modelo online. Nós já estamos aí no 16º curso desse gênero. Ele foi totalmente adaptado às novas circunstâncias, o que, de certa forma, permitiu também uma extensão do número de participantes, de professores internacionais e nacionais participantes. Temos este ano 19 grandes nomes do direito internacional que estarão presentes conosco durante essas 2 semanas. Num primeiro momento, portanto, eu gostaria de agradecer a todos os professores que colaboraram conosco, que estarão conosco nesse período, com palestras muito interessantes sobre temas dos mais variados do direito internacional. A todos eles, o meu muito obrigado. Em segundo lugar, saúdo e agradeço também aos alunos, aos estudantes que estão participando neste período de julho, conosco durante essas 2 semanas. O nosso também muito obrigado. Esse é um curso que envolve uma grande equipe do Centro de Direito Internacional, a qual eu tenho o imenso orgulho de colaborar e de presidir. Ele é um curso que pretende trazer para o Brasil e para a nossa América Latina o mesmo modelo de cursos que, de forma quase centenária, já é uma tradição nos países europeus e nas principais universidades do mundo. Portanto, para nós uma grande satisfação que tenhamos ele já há mais de uma década no Brasil. O curso de inverno de Direito Internacional, com toda a sua abrangência e extensão, não seria possível de ser realizado igualmente se não fosse a relevante parceria e a confiança e o apoio da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. A ela estendo um caloroso agradecimento e tenho a certeza de que estamos contribuindo juntos para os valores do direito internacional, para os valores dos direitos humanos, para os valores do Estado Democrático de Direito, para os valores da democracia e, com certeza, para a compreensão e construção de um mundo, de um universo internacional mais justo e mais equilibrado. Portanto, agradeço de forma calorosa ao apoio da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Gostaria, portanto, de dar início ao 16º curso de inverno de Direito Internacional, esperando que todos tenhamos 2 semanas de muitas atividades e aprendizado. Um forte abraço a todos. Inicialmente, então, gostaria de saudar a todos. Um bom dia, boa noite também a outros participantes, boa tarde a diferentes participantes do mundo. Nosso palestrante também, boa noite, né? É uma enorme satisfação poder estar aqui, moderar esse painel com poderia dizer com muita tranquilidade, um dos maiores ícones e, sobretudo, uma das pessoas mais comprometidas com o avanço, a evolução do direito internacional em diversos campos, que é o embaixador Gilberto Verne Saboia, que aqui vai realmente nos dar a enorme satisfação de falar sobre um tema de uma importância contemporânea absurdamente grande, que é o tema da elevação do nível do mar e o direito internacional. Falar sobre o embaixador Gilberto Saboia, ao mesmo tempo é fácil e ao mesmo tempo é difícil, né? Fácil porque a sua contribuição, as suas atividades em prol do direito internacional foram inúmeras. Então, a gente poderia realmente listá-las aqui, e qualquer tentativa de resumir é sempre muito reducionista. Mas, ao mesmo tempo, é difícil, porque essa lista de atividades e de impacto que ele causou no direito internacional, para o avanço de uma série de pautas no Brasil, o impacto dele é sempre difícil de mensurar, dado
o profundo comprometimento com que o embaixador Saboia sempre exerceu todas as funções, sem exceção, em prol do Brasil, em prol da comunidade internacional e, de uma maneira geral, a gente pode dizer assim, em prol da própria humanidade, né? Tentarei, então, aqui brevemente fazer um breve esboço de uma apresentação, fazendo realmente essa ressalva de que qualquer lista aqui de atividades apresentadas que o embaixador Saboia se envolveu sempre vai ser reducionista, principalmente no impacto que ela causou para nós, para o Brasil e para o mundo. O embaixador Saboia nasceu no Rio de Janeiro, né? Ele se graduou na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e ingressou no Instituto Rio Branco, foi em primeiro lugar no concurso de admissão, o que já mostrava realmente um futuro brilhante, como de fato isso se concretizou, né? Do ponto de vista diplomático, o embaixador Saboia, ele serviu em diversos postos ao redor do mundo, e eu gostaria aqui de lembrar apenas os postos em que ele atuou como embaixador, sempre com muita seriedade e com muita dedicação ao serviço exterior brasileiro, né? Ele foi representante permanente adjunto do Brasil junto às organizações internacionais sediadas em Genebra, né? E como muitos devem saber, em Genebra que uma série de ações das Nações Unidas relativas ao direito internacional se desenvolvem, né? Também no campo de direitos humanos, lá em Genebra, e o embaixador Saboia, portanto, como representante permanente adjunto, teve um papel essencial no desenvolvimento dessas pautas. Ele também foi embaixador na Suécia, embaixador brasileiro na Suécia, também foi embaixador no Reino dos Países Baixos e representante permanente junto ao OPAC, na Organização para a Proibição de Armas Químicas. E é interessante notar que esse período que o embaixador foi embaixador nos Países Baixos, ele atuou também junto ao Tribunal Penal Internacional, nos anos de formação do Tribunal Penal Internacional, e também contribuiu muito para que o Tribunal Penal Internacional pudesse se instalar e se desenvolver, dado que era uma instituição realmente nova. Ele também foi embaixador na Hungria, né? Do ponto de vista da atuação especificamente em órgãos multilaterais, em conferências internacionais, o embaixador Gilberto Saboia, eu gostaria de assinalar, são inúmeras as atuações dele nesses campos, mas eu gostaria de assinalar aqui pelo menos 3 delas, tá? Ele teve um papel muito importante como presidente do Comitê de Redação da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos em Viena, inclusive vários relatos sobre o desenvolvimento dessa conferência, né, que foi uma conferência muito importante, que veio logo depois do período da Guerra Fria. O papel dele foi um papel essencial em garantir que diversos princípios sobre direitos humanos fossem mantidos ante aquele ambiente internacional conturbado que foi o pós-fim Guerra Fria, né? Também ele foi presidente, em 1996, da Comissão de Direitos Humanos, a então Comissão de Direitos Humanos. E o outro dado que é importante lembrar é que ele também foi delegado brasileiro junto à Conferência para o Estabelecimento do Tribunal Penal Internacional. Teve, portanto, uma contribuição ímpar no estabelecimento do Tribunal Penal Internacional e na própria confecção do Estatuto de Roma. Inclusive, eu próprio já ouvi vários relatos de diplomatas estrangeiros que falaram sempre como foi intensa a atuação brasileira nessa conferência e como que foi importante também a atuação do embaixador Gilberto Saboia, né? No plano interno, o embaixador Saboia, ele foi secretário de Estado de Direitos Humanos também e teve uma importância muito grande no desenvolvimento de uma série de pautas, como, por exemplo, o combate à tortura, à discriminação racial, à xenofobia, e uma série de outros assuntos que fizeram com que o Brasil evoluísse bastante na proteção de direitos humanos, também interna, e sempre com essa conexão com os avanços, desenvolvimentos no plano internacional, tá?
Por último, a função que o embaixador Gilberto Saboia hoje exerce, que é uma função de grande importância. Ele é membro da Comissão de Direito Internacional, inclusive é membro da Comissão de Direito Internacional desde 2006, e tem feito um papel importantíssimo em termos de avanço de uma série de pautas no direito internacional, inclusive o tema que hoje será discutido aqui, que é um tema que está na pauta da Comissão de Direito Internacional, e que, como eu já antecipei, ele se trata de um tema da mais alta relevância para o direito internacional. É um tema extremamente desafiante, porque nos coloca hoje desafios que talvez nunca na história havíamos nos defrontado. O tema da elevação do direito ao mar, como o embaixador Saboia muito bem vai mostrar, envolve transversalmente várias questões de direito internacional, como direito do mar, como questões referentes a desastres naturais, questão sobre aquisição de território, questões de direitos humanos, porque existem problemas relativamente, por exemplo, ao reassentamento, o eventual reassentamento populacional. Portanto, é um tema que exige um profundo conhecimento dos fundamentos de direito internacional e, sem dúvida nenhuma, que por meio dele se pode estudar o direito internacional de uma maneira múltipla, né, por vários de seus capítulos. E aqui, talvez poucas pessoas tenham tanta competência para falar sobre esse assunto, portanto, é uma enorme alegria poder estar aqui, e espero que vocês realmente aproveitem ao máximo a apresentação do embaixador Gilberto Saboia sobre esse tema. Por favor, embaixador Saboia, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, professor Galindo, pela sua generosa apresentação. Foi uma felicidade para mim ter um amigo como moderador, uma pessoa que me conhece. O meu interlocutor principal com o Ministério das Relações Exteriores em temas da Comissão de Direito Internacional. De modo que eu acho que começamos bem essa palestra. Eu queria saudar os alunos que estão presentes e participando desta conferência. Me alegra muito estar dialogando com estudiosos brasileiros, possivelmente jovens, que estão interessados no direito internacional, porque eu acho que a presença brasileira no direito internacional está crescendo, mas ela ainda não se traduz numa participação suficientemente relevante e, digamos, ilustrativa da nossa cultura nos documentos e nas instâncias que chegam ao meu conhecimento na Comissão de Direito Internacional. De modo que eu acho que esses estudiosos terão talvez a oportunidade de escrever e contribuir para a divulgação do que é a prática, por exemplo, do Brasil em vários ramos do direito internacional. Isso eu acho muito necessário, porque é pouco conhecido. Claro, a barreira da língua também existe, mas mais e mais brasileiros vão se utilizar de línguas oficiais da ONU em seus trabalhos. Quero agradecer e saudar também o professor Leonardo Nemer Caldeira Brant pelo convite e pelo sucesso com que vem desenvolvendo os trabalhos do CEDIM e organizando este 16ª edição do curso de inverno, que parece ser um grande sucesso e que permite, mais uma vez, um diálogo importante sobre questões de interesse no direito internacional. O tema da elevação do nível do mar e suas consequências para o direito internacional foi, como disse o professor Galindo, um tema de grande importância. Eu acho que esse tema,
que é um tema novo para a Comissão de Direito Internacional, vai se tornar um tema de considerável importância nos trabalhos da comissão, porque é um tema que reúne, digamos, aspectos delicados de direito internacional, como disse o professor Galindo, assim, problemas de desastre, de delimitações marítimas, de perda de território, de recursos naturais, problemas econômicos, problemas sociais, e que a comunidade internacional vai ter que resolver de uma vez, enfim, porque, embora a elevação do nível do mar seja uma coisa que ocorra paulatinamente, esse fenômeno está se acelerando. E eu acho que era preciso iniciar o equacionamento dessas questões no âmbito do direito internacional. Então, eu vou apresentar aqui alguns elementos do que eu pude preparar para essa conferência. A mudança climática, o aquecimento da água oceânica e o derretimento de placas de gelo na Antártida e na Groenlândia e em outras geleiras também, causam elevação do nível do mar. O relatório do Comitê de Peritos Intergovernamentais sobre Mudança Climática de 2013 considera como provável que o nível dos oceanos se eleve até 2100 entre 26 e 98 centímetros, em média. Estudos científicos mostram que não é apenas o dado absoluto desta elevação que preocupa, mas também a aceleração do seu aumento nos anos mais recentes, o que faz temer uma maior aceleração nos anos sequentes. A elevação no nível do mar não é homogênea, tem variações regionais por vezes acentuadas. Mais de 70 estados, um terço da comunidade internacional, já são afetados pelo fenômeno e outros podem vir a ser. Segundo o IPCC, 680 milhões de pessoas, 10% da população mundial, vivem em zonas costeiras baixas e 65 milhões de pessoas habitam os pequenos estados insulares em desenvolvimento. Um grupo de 57 países especialmente vulneráveis à elevação do nível do mar. A inundação de territórios nas zonas costeiras baixas e nos pequenos estados insulares já vem ocorrendo, levantando a perspectiva de que vários deles possam ter seus territórios parcial ou totalmente alagados e inabitáveis, podendo perder elementos constitutivos do Estado, como território, população e governo. O tratamento dessas questões ocorre principalmente no âmbito da ciência e no das negociações sobre mudanças climáticas. O fenômeno, entretanto, configura para as regiões afetadas grave crise social, econômica, humanitária, com ramificações políticas e mesmo riscos para a estabilidade internacional. Há mais de 30 anos, este fenômeno preocupa a comunidade internacional, como se pode ver por numerosas resoluções da Assembleia Geral desde o final dos anos 80 e nos documentos das conferências sobre mudança climática e meio ambiente. Impõe-se agora a consideração da desafiadora relação entre a elevação do nível do mar e o direito internacional. O direito do mar foi o primeiro aspecto a merecer exame. A Associação de Direito Internacional, ILA, na sigla em inglês, iniciou em 2008 estudo dessas implicações. Seu comitê sobre linhas de base concluiu em 2012 que os problemas causados pela elevação do nível do mar para os estados afetados não encontrariam solução
no âmbito restrito das normas relativas a linhas de base. Os fenômenos decorrentes dessa elevação, assinalou o comitê, envolvem a possível perda parcial ou total do território de um Estado, tema muito mais amplo que abarca questões como a condição jurídica do Estado, identidade nacional, direito dos refugiados, responsabilidade do Estado e paz e segurança internacionais. A ILA, em 2012, criou um comitê específico para estudar o tema da elevação do nível do mar e seus efeitos do ponto de vista jurídico. O comitê procedeu ao exame da questão sob 3 aspectos: direito do mar, condição jurídica do Estado e proteção e assistência das pessoas afetadas. Em 2018, a Conferência da ILA em Sydney aprovou, com base nas recomendações do comitê, resoluções sobre as questões relativas ao direito do mar e sobre pessoas deslocadas em função da elevação do nível do mar. Dadas as complexidades e implicações políticas, a questão da condição jurídica do Estado continua sendo considerada. Não era suficiente, entretanto, o pioneiro trabalho da ILA, porque era preciso dar um caráter mais institucional à consideração desse tema e não mantê-lo apenas em associações, enfim, de elevada competência, mas associações acadêmicas. As conclusões da ILA foram naturalmente transmitidas aos mais altos níveis da ONU e da própria Comissão de Direito Internacional e servem de insumo para muitas das deliberações que vieram. Mas havia, e foi se manifestando na Assembleia Geral da ONU, moções e manifestações em favor do envolvimento da área jurídica da ONU na análise do problema. Atendendo a esses sentimentos, desenvolveu-se na CDI, na Comissão de Direito Internacional, através do grupo de trabalho sobre o Programa de Longo Prazo, que é um mecanismo que dá início às considerações temáticas substantivas no âmbito da CDI, o exame do tema sob a modalidade de um grupo de estudos. Isso foi proposto à CDI, o plenário da CDI, e a CDI incluiu o tema no programa a longo prazo. Isso foi transmitido à Assembleia da ONU no relatório à Assembleia Geral de 2019, e se propunha considerar 3 aspectos: direito do mar, condição jurídica do Estado e direitos humanos e proteção das pessoas afetadas. A 6ª Comissão da ACNUR, em 2019, demonstrou amplo apoio dos Estados à criação do grupo de estudos e ao programa de trabalho apresentado. Várias delegações apontaram para a prática dos Estados, que vem mostrando empenho em resguardar a segurança e a previsibilidade das normas relativas aos espaços marítimos, a fim de assegurar a estabilidade das relações entre os Estados. A CDI, sendo um órgão subsidiário da Assembleia Geral, composto por peritos, tem o mandato de promover o desenvolvimento progressivo do direito internacional e a sua codificação. Poderá, assim, interagir com a Assembleia Geral com propostas para avançar possíveis soluções. Ao aprovar a introdução do tema em sua agenda, a CDI teve o cuidado de delimitar o escopo dos estudos. Assim, o tema se concentrará nas implicações jurídicas, sem abordar a questão da proteção do meio ambiente, mudança climática como tal, ou responsabilidade dos Estados.
não se pretende propor alteração do direito internacional em vigor, especialmente a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, mas não se exclui a possibilidade de eventual identificação de lacunas e a busca de soluções que correspondam ao objetivo, finalidade e espírito do corpo de normas jurídicas aplicáveis. Foi acordado que a primeira sessão substantiva do grupo de estudos abordaria a questão das implicações da elevação do nível do mar sobre o direito do mar. O primeiro documento de trabalho referente ao tema do direito do mar, de autoria dos co-presidentes do grupo, Bogdan Aurescu e Niloufer Moral, já está disponível na página eletrônica da Comissão de Direito Internacional e deverá ser examinado pela 72ª sessão da CDI, agora prevista para 2021. Passo a revista a seguir alguns dos aspectos principais desse documento. A elevação do nível do mar pode alterar os espaços marítimos dos estados costeiros em virtude da ambulação em direção à costa das linhas de base, tanto normais como retas, que, de acordo com a Convenção do Direito do Mar de 1982, são fixadas a partir das marés baixas, critério que, com algumas variáveis específicas, também se aplica às ilhas, rochedos e arquipélagos, que adotam o sistema de linhas de base retas. Tais efeitos também afetariam as delimitações marítimas regidas por tratados e também determinadas por sentenças judiciais e laudos arbitrais. Há, porém, duas exceções: a da plataforma continental e as situações de alta instabilidade ocasionadas pela presença de deltas e outras condições naturais da costa, cujas delimitações têm caráter definitivo. Os espaços marinhos de um Estado são, como se recorda, assim delimitados. As águas interiores são para aquém das linhas de base, em direção à terra. O mar territorial, contados 12 milhas náuticas a partir da linha de base. A zona contígua, 24 milhas náuticas a partir da linha de base. A zona econômica exclusiva, 200 milhas desde as linhas de base. A plataforma continental, regida pelo artigo 76, refere-se ao leito, fundo marinho e subsolo das áreas submarinas, que se estendem além do mar territorial, como prolongamento natural do território terrestre de um Estado. Sua extensão se determina como sendo 200 milhas náuticas, que, dependendo das características físicas da plataforma, podem se estender para mais além, sujeito à análise e aprovação pela Comissão sobre os Limites da Plataforma Continental, um dos órgãos criados pela Convenção sobre o Direito do Mar. A ambulação das linhas de base decorrente da elevação do nível do mar poderia afetar os 4 primeiros tipos de espaços. O mar territorial se deslocaria em direção à costa e, em parte, se incluiria nas águas interiores. A zona econômica exclusiva também se deslocaria na mesma direção, alterando muitas das titularidades e atividades desenvolvidas pelo Estado costeiro. Este deslocamento para dentro da zona econômica exclusiva aumentaria o espaço ocupado pelo alto mar, onde o Estado costeiro deixa de exercer soberania ou direitos soberanos. Ao perder
ou ter sensivelmente reduzido esses espaços marítimos, o Estado costeiro sofreria consideráveis danos econômicos e sociais. Terceiro, os Estados e seus nacionais poderiam ter ganhos em relação aos mesmos espaços. Ao contrário, no caso da plataforma continental, de seus limites externos, artigo 76, parágrafo 9, prevê a permanência dos limites, uma vez que tenham sido cumpridas as exigências de registro dos documentos cartográficos e geodésicos descritivos da plataforma junto às Nações Unidas e aprovação conforme o procedimento previsto. Mas, como se verá adiante, a plataforma continental poderia também ser afetada pela perda de classificação de ilhas. Igualmente, prevê-se a permanência dos limites no caso de situações em que a costa apresente alto grau de instabilidade, como no caso dos deltas. Essas duas exceções, esse é um dos pontos levantados no documento, parecem indicar uma ênfase dada pela Convenção do Direito do Mar aos princípios da segurança e estabilidade jurídicas e sua previsibilidade. A análise da questão das linhas de base e dos limites exteriores dos espaços marítimos indica, de um lado, a impossibilidade de invocar dispositivos específicos da Convenção do Direito do Mar para sanar problemas suscitados pela elevação do nível do mar. O Comitê de Linhas de Base, como já me referi, trabalhou de 2008 a 2012 e não conseguiu chegar a uma solução satisfatória. E, em 2018, como também já disse, a ILA adotou a decisão de levar adiante o estudo dos temas sobre o direito do mar, a questão da condição jurídica do Estado e a questão do problema das populações afetadas. A resolução do ILA invoca os princípios da certeza e estabilidade jurídicas para sugerir que as linhas de base e os limites externos das zonas marítimas de um Estado costeiro ou arquipélago, uma vez que tenham sido fixados de acordo com os procedimentos previstos na Convenção, não sejam mais sujeitos a alterações. Note-se também, em favor dessa tese, que a Convenção não determina expressamente que novas linhas de base e seus efeitos sobre os espaços marítimos sejam notificados pelo Estado costeiro em decorrência de mudanças na configuração da costa. As declarações feitas pelos Estados sobre o tema na Assembleia Geral convergem em salientar a importância de assegurar a estabilidade e a segurança jurídicas, bem como a certeza e a previsibilidade das normas em relação ao tema. O relatório do Comitê da ILA sobre Direito Internacional e Elevação do Nível do Mar identificou pelo menos indícios de uma prática estatal regional dos países insulares do Pacífico, no sentido de considerar como definitivos os limites marítimos registrados junto à ONU. Tais estados seriam os mais especialmente afetados pelo fenômeno, um atributo importante na configuração de uma nova norma costumeira. As conclusões provisórias dos autores do documento do grupo de estudos, por enquanto, o documento de autoria dos co-presidentes que eu mencionei, são que, quando a Convenção do Direito do Mar foi negociada, a elevação do nível do mar não era ainda um problema relevante.
Isso levou a que seus dispositivos fossem interpretados como prescrevendo o caráter ambulatório às linhas de base e aos limites externos dos espaços marítimos, com exceção da plataforma continental e aos já mencionados casos de instabilidade da situação costeira. Essas duas exceções mostram o espírito da Convenção, que não foi rígido frente à ocorrência de condições naturais que pudessem afetar a estabilidade, a segurança e a previsibilidade jurídica. Contudo, essas duas exceções, per se, não permitem uma interpretação extensiva ou por analogia para atender aos problemas criados pela elevação do nível do mar. O método de cálculo ambulatório das linhas de base dos espaços marítimos não atende às preocupações expressas pelos Estados-membros da ONU suscitados em relação à elevação do nível do mar e à necessidade de preservação da estabilidade e segurança jurídicas. Um possível enfoque para essas dificuldades se basearia na preservação das linhas de base dos limites externos dos espaços marítimos e dos títulos deles decorrentes para os estados costeiros. A Convenção não proíbe essa preservação. E, de qualquer modo, a obrigação de dar publicidade, artigo 16, e depositar cartas e listas das coordenadas de linhas de base só se refere às linhas retas, menos afetadas pela elevação do nível do mar, e não a linhas de base normais. Tampouco indica, neste caso, necessidade de efetuar modificação das notificações em virtude de alterações por condições nas condições da costa. Assim, nada impediria os estados de efetuar notificações com base nas linhas de base relativamente aos limites externos de suas zonas marítimas e, a partir daí, deixar de efetuar outras notificações, dando-as já feitas como permanentes. Segundo os dados recolhidos, existe uma prática estatal emergente e favorável, de um lado, a determinar que as linhas de base e os limites externos dos espaços marítimos se tornem permanentes, uma vez feitas as notificações e depositadas as cartas junto à ONU, e, de outro lado, promover atividades para defender fisicamente suas costas dos efeitos da elevação do nível do mar. Essa prática estatal foi constatada no que diz respeito ao Pacífico e ao Sudeste Asiático, em particular, e parcialmente na América do Norte e no Caribe. As poucas apresentações de estados europeus indicam que há leis internas prevendo, mas não prescrevendo, a aplicação do critério de ambulação. Mas faltam expressões de prática estatal da África e da América Latina, regiões que também conhecem alguns efeitos da elevação do nível do mar. É cedo ainda para chegar a uma conclusão geral sobre o surgimento de uma norma costumeira de direito internacional geral ou regional sobre a preservação das linhas de base e dos limites exteriores dos espaços marítimos. Entretanto, no caso, pelo menos, do Pacífico e do Sudeste Asiático, parecem configurar-se os requisitos materiais para identificar norma de direito internacional com base nos projetos de conclusão sobre esse tema adotados pela CDI em 2018. A prática estatal naquelas regiões, apoiada por prática de organizações internacionais, inclui atos físicos e verbais, assim como inação, atos e correspondência diplomática, conduta em relação
a tratados, resoluções de organismos internacionais e conduta operacional no campo. É amplamente presente e consistente nos estados dessas regiões e cada vez mais frequente. Por outro lado, o elemento opinio iuris não aparece com clareza, embora a mencionada prática venha sendo apoiada por alusões à necessidade de segurança e estabilidade jurídica. Portanto, uma conclusão mais definitiva deste aspecto depende do recebimento de mais numerosas e representativas manifestações dos Estados. Outro ponto a examinar são os possíveis efeitos da elevação do nível do mar nas delimitações marítimas decorrentes de tratados ou sentenças de tribunais e laudos arbitrais. Vários estados têm se posicionado durante os trabalhos da Assembleia Geral na consideração do tema de forma substancialmente favorável à preservação da segurança jurídica e previsibilidade dos limites marítimos estabelecidos por tratados ou adjudicação internacional, e de que tais limites, uma vez consolidados e registrados, têm um caráter permanente. Cabe mencionar matéria que deu margem a certa controvérsia e que versa sobre se a cláusula rebus sic stantibus pode ser invocada para questionar tratados relativos a fronteiras marítimas em razão de alterações nas condições físicas da costa. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, em seu artigo 62, trata da invocação da cláusula sobre mudança fundamental de circunstâncias para possível terminação de tratados. O parágrafo 2A do citado artigo, no entanto, dispõe que tal cláusula não se aplicaria quando o objeto do tratado for fixar limites. Surgiram algumas interpretações no sentido de que este dispositivo não abrangeria as fronteiras marítimas. No entanto, a jurisprudência internacional assemelhou as fronteiras marítimas às terrestres para os efeitos do citado artigo da Convenção de Viena. Os casos mais importantes para esse fim são os da Corte Internacional de Justiça, Plataforma Continental do Mar Egeu, Grécia contra Turquia, de 1978, e Corte Permanente de Arbitragem, 1985, laudo arbitral sobre delimitação marítima na Baía de Bengala, Bangladesh contra a Índia. A conclusão provisória desta parte do tema é semelhante à do capítulo anterior, relativo às linhas de base. Isto é, existe uma prática estatal suficientemente generalizada em favor da preservação e segurança jurídica dos limites alcançados por acordos ou sentenças internacionais, capaz de configurar o elemento material de uma nova norma costumeira de direito internacional. Por outro lado, o fator opinio iuris ainda não está claramente configurado, embora as razões invocadas pelos Estados tendam a privilegiar a defesa da segurança e previsibilidade das delimitações marítimas. O impacto da elevação do nível do mar sobre os direitos soberanos do Estado costeiro e de seus nacionais e os direitos e obrigações de terceiros Estados e seus nacionais nas zonas marítimas é o tema do seguinte capítulo do documento. O impacto da elevação do nível do mar sobre as titularidades dos Estados costeiros e de terceiros Estados pode ocorrer pelo critério ambulatório das linhas de base, que já foi analisado anteriormente, e 2, pelo desaparecimento total ou parcial de uma ilha ou rochedo que tenha servido de base
para delimitar os espaços marítimos. Neste segundo caso, o Estado costeiro veria parte de seu mar territorial incorporado às águas interiores. A zona econômica exclusiva poderia perder parte de seu espaço para o alto mar, com perda de soberania, jurisdição e uso de recursos naturais. No caso da plataforma continental, a perda de direitos marítimos que pode ocorrer, seja porque não estejam satisfeitas as condições de permanência ou pela inundação completa de uma ilha plenamente reconhecida, poderia causar grande prejuízo ao Estado costeiro, caso significasse passagem do espaço marítimo para o regime de patrimônio comum da humanidade. Possivelmente, ainda mais graves seriam os danos causados aos países em desenvolvimento pela perda da sua zona econômica exclusiva, dada a importância da renda oriunda da exploração de recursos naturais nesta área. Disso resultaria uma situação de instabilidade, incerteza e possíveis disputas em prejuízo do equilíbrio de direitos e obrigações entre os estados costeiros e terceiros estados, que foi uma das conquistas da Convenção do Direito do Mar. O documento recomenda, assim, também a busca de soluções capazes de assegurar a permanência desses espaços. Fala-se muito, nesse caso, de toda a gama de problemas que seriam criados com a necessidade de revisar acordos sobre exploração de recursos naturais entre o Estado costeiro e firmas, enfim, haveria uma grande insegurança jurídica em todas essas áreas que sofram alteração do seu regime jurídico. O possível efeito da elevação do nível do mar sobre a condição jurídica das ilhas, rochedos e outros acidentes geográficos, geradores de titularidade sobre espaços marítimos. O documento faz uma cuidadosa análise dos antecedentes convencionais, costumeiros e doutrinários da definição das características que permitem atribuir a ilhas, rochedos e outros acidentes geográficos marítimos a qualidade de geradores de titularidade sobre espaços marítimos. E aí seguem-se comentários sobre a prática considerada pouco uniforme dos estados e sobre a jurisprudência internacional, que ainda é pouco clara. Entre suas conclusões preliminares sobre essa parte do tema, os autores salientam as graves perdas que a mudança de condição jurídica de ilhas ou de outros acidentes geográficos marítimos, utilizados para o cálculo de espaços marítimos, causaria para os estados costeiros. Observam que a prática dos estados não é uniforme sobre a questão. Assinalam que a jurisprudência recente, que leva em conta o estado físico dos acidentes geográficos, ao tempo da delimitação das fronteiras marítimas, ou a condição anterior de uma ilha antes habitável, e que perdeu essa condição devido a fatores como prejuízo ambiental, dá apoio à necessidade de manter a estabilidade das titularidades marítimas. Notam que a preservação das titularidades sobre ilhas que tenham perdido sua capacidade de sustentar a vida humana não acarreta a criação de novos direitos, apenas a manutenção dos atuais, preservando o equilíbrio dos direitos e obrigações entre estados costeiros e terceiros estados. Aqui, e antes de concluir, eu queria fazer uma ressalva sobre a natureza deste documento que eu vi passando em revista. Ele é um documento de dois dos presidentes do grupo de estudos, um documento de trabalho
que ainda está pendente de análise pelo próprio grupo de estudos. Portanto, ele vai ser objeto de discussões no âmbito do grupo de estudos. Outros documentos de trabalho devem ser apresentados também pelos participantes do grupo de estudos e daí surgirá um relatório a ser encaminhado pelo grupo de estudos à Comissão de Direito Internacional na sua sessão plenária. E isso será também discutido para ver qual, finalmente, o resultado que será incorporado ao relatório da CDI à Assembleia Geral após a realização da 72ª sessão. Quer dizer, com toda, enfim, a importância que tem o presente documento pela substância que ele contém, nós devemos relativizar que ele ainda está pendente de muitas análises e discussões. Mas eu acho que ele, de certa maneira, já dá uma partida para uma nova fase mais deliberativa na consideração do tema, e isso vai ser visto quando a Assembleia Geral, que é o órgão político dotado de legitimidade para aprofundar o debate, for capaz de opinar sobre o conteúdo do relatório da CDI, contendo o resultado do trabalho do grupo de estudos nesse próximo ano. Queria fazer umas considerações sobre o Brasil. O Brasil, um país oceânico dotado de extenso litoral, tem sido ator engajado nos temas do direito do mar, com participação ativa na negociação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, assim como nas questões de meio ambiente e mudança climática. Segundo a obra O Brasil e o Mar no Século XXI, publicado pela Marinha do Brasil em 2012, eu acho que já foi feita uma edição revista, o país já sofre em sua costa efeitos da elevação do nível do mar, embora em muito menor intensidade do que os países mais afetados pelo fenômeno. O mesmo estudo assinala ainda a proximidade do litoral de vários centros importantes do ponto de vista econômico e o risco que isso pode representar. A possível ambulação das linhas de base normais e a eventual incidência do fenômeno sob a condição de ilhas, rochedos e outros acidentes geográficos que sirvam de referência para limites marítimos poderiam ter efeitos negativos sobre os espaços marítimos brasileiros, estratégicos sobre vários pontos de vista. Cabe, assim, esperar que as autoridades brasileiras dediquem atenção a este tema e submetam suas observações à Assembleia Geral para comunicar a posição e os interesses do Brasil nessa questão, o que ampliaria substancialmente a base de atenção sobre a prática estatal, a base de atenção da prática estatal que foi referida durante essa exposição. Quero, então, novamente agradecer a atenção e dizer que estou satisfeito de ter o professor Galindo como moderador e passo, então, a ouvir o que ele tem a comentar e eventuais perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Saboia, pela brilhante exposição, que demonstra muito bem a complexidade do tema, né? Com esse recorte específico do direito do mar e as suas implicações, só com esse recorte a gente já tem a medida muito adequada de como que é necessário realmente repensar uma série de categorias, né, para poder se adaptar a essas mudanças. Então, por exemplo, a própria Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, né, que em 1982, quando foi concluída, era visto como um documento, existia uma pretensão muito clara de que ele durasse muitos e muitos anos, né, mas evidentemente que as condições sociais hoje mostram que
a defasagem ela acontece com qualquer tipo de tratado. Então, nesse sentido, acho que é muito importante perceber como que as questões relativas ao aumento do nível do mar têm afetado a própria interpretação de tratados, né? Porque, no fundo, eu acho que é isso, não é só, são determinadas categorias que têm que ser relidas hoje, né? Então, essa mudança ela não é apenas um fato novo, é um fato que ele exige a própria alteração dos parâmetros de interpretação internacional, né? Então, eu acho que isso é muito relevante. Embaixador, tem algumas perguntas aqui, muitas delas elas são relativas a outras questões que não dizem respeito exatamente ao direito do mar, ou às consequências territoriais que dizem respeito ao aumento do nível do mar. Acho que se tivermos tempo, vamos tocar em algumas delas. Eu queria só, antes de mais nada, fazer 2 breves comentários sobre e colher a sua opinião sobre eles, em relação a 2 questões que me parecem importantes que emergem desse tema. A primeira delas é a seguinte: durante toda a negociação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, existia uma crítica, que essa crítica normalmente ela era associada aos países industrializados, países ricos, de que, na verdade, a Convenção estava subvertendo um princípio básico que, por séculos, havia movido o direito do mar, que era a ideia de que o mar deveria ser regulado eminentemente pelo direito internacional, ou seja, aquele famoso confronto entre terra e mar, né? A projeção da terra, que é a projeção do Estado, o Estado ocupando parcelas do mar, e do outro lado o mar, que seria o espaço da liberdade, o espaço em que o direito internacional regeria, né? Essa relação, que sempre foi muito mais favorável ao mar, porque o direito internacional, em termos de espaço, regulava um espaço muito maior do mar, ou seja, o regime de liberdade se aplicava com muito mais vigor ao mar do que as projeções que os Estados tinham sobre ele, né? E a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ao criar o conceito de zona econômica exclusiva, ao estabelecer a possibilidade de extensão das plataformas continentais, inclusive para além de 200 milhas, seria muito mais soberanista, né? Ela teria sucumbido muito mais à terra e teria subvertido essa predominância que existia histórica do mar no direito internacional. Eu lhe pergunto se esse tipo de discussão ainda, na Comissão de Direito Internacional, ela ainda é feita. Qual é a minha pergunta precisa? Se existe algum tipo de pensamento hoje para tentar, de algum modo, revisar aquele paradigma, que é um paradigma mais soberanista que existia na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Se alguns veem que isso é uma possibilidade, de algum modo, resgatar um pouco mais a possibilidade dos Estados regularem, é claro que no campo específico aqui do direito do mar, a possibilidade de o direito internacional regular mais espaços, dado que, em tese, você poderia ter uma diminuição dos espaços a serem ocupados pelo Estado, tá? Ou se não, ou se isso é algo absolutamente assentado. A segunda questão, ela diz respeito a um ponto específico que o senhor mencionou, da possível emergência de um costume internacional. O senhor fez uma análise muito detalhada, muito responsável também da emergência de prática sobre o assunto, porém, em relação ao opinião iuris, haveria alguma dúvida. Mas eu lhe pergunto se existe, ou se na Comissão de Direito Internacional, de algum modo, há uma frente de discussão sobre essa questão, que é a seguinte: seria possível, de algum modo, falar que essa prática pode consubstanciar um costume não universal, mas um costume regional, em que aí, por exemplo, os limites eles não seriam oponíveis a toda a comunidade internacional, mas, pelo menos, oponíveis aos Estados entre si. Não só os limites, mas outras questões também que dizem respeito ao impacto do aumento do nível do mar sobre o direito do mar. Se, de algum modo, isso poderia ser observado de um ponto de vista micro, regional.
E aqui eu lembro que o senhor teve uma participação importante também, que foi no trabalho da Comissão de Direito Internacional sobre costume internacional, e que há um artigo específico que consagra a ideia do costume regional e que, inclusive, estabelece claramente que é preciso que haja uma unanimidade para a aceitação do costume regional, né? Diferente do costume universal, que não seria necessária essa unanimidade, mas para o regional, sim. Então, se isso se avizinhasse nesse contexto micro, uma unanimidade em que todos estão de acordo com determinados padrões, ao menos entre eles, seria possível falar já num costume, mas nessa dimensão regional? Talvez poderíamos fazer assim, embaixador. Se o senhor quiser comentar um pouco sobre essas questões, e aí, em seguida eu entro com as perguntas dos alunos. Sobre a primeira parte da sua pergunta, eu acho que não existe na CDI, não tenho visto aparecer isso, digamos, de contestar um excesso de soberanismo na Convenção do Direito do Mar de 1982. Eu acho que a questão de ter estabelecido plataforma continental e zona econômica exclusiva, e isso avançar mais para a ocupação de espaços marítimos, vendo historicamente, ela foi, no fundo, bastante promovida, claro que pelos Estados Unidos, mas também pelos países em desenvolvimento, e inclusive o Brasil e outros países latino-americanos. E vendo hoje a experiência atual, disciplinou o uso dos recursos naturais, ao mesmo tempo que atribuiu a responsabilidade aos estados e deu-lhes direitos soberanos, não é? E acesso a recursos naturais, também disciplinou e deu responsabilidades. Isso foi, a meu ver, uma coisa positiva. O mesmo ocorre com a plataforma continental. E, por outro lado, o resto, quer dizer, os 80% do resto do mar, que é o patrimônio comum da humanidade, foi uma grande inovação, né? Eu acho que uma conquista. Não sei até que ponto isso ainda já está produzindo frutos, mas foi um conceito novo. Então, eu vejo isso. Sobre o segundo ponto, eu entendo difícil esse surgimento de um direito costumeiro regional sobre delimitações marítimas, porque as delimitações marítimas não podem valer só para os países da região, porque os países de outras regiões navegam, atravessam as áreas, exercem atividades, e aí eu acho que ficaria difícil. Uma coisa que se mencionou em algum momento, mas que acho que não foi levado adiante, é a utilização daquele projeto de conclusões que foi dirigido pelo professor George Nolte sobre prática subsequente, tratados e práticas subsequentes dos Estados como elemento subsidiário para interpretação de tratados. Quer dizer, que aí é diferente do costume, é uma coisa que é o artigo 31 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, não me lembro mais os parágrafos, que são 3A e B, né? Mas isso realmente foi mencionado, mas acho que não foi aprofundado. Obrigado, embaixador. De fato, são perguntas, realmente são questões muito complexas, né? Eu acredito que só o tempo também vai fazer com que a gente consiga chegar um pouco perto da resposta a elas, né? Deixa
eu fazer, embaixador, uma primeira rodada aqui de questões. Como eu lhe falei, eu vou deixar, se o senhor estiver de acordo, algumas outras questões que acho que fogem um pouco da sua palestra, mas ao mesmo tempo são de muita relevância, talvez para o final. Uma primeira pergunta que surgiu aqui é se o senhor vê alguma possibilidade de se litigar em cortes internacionais sobre manutenção dos limites, né? Você mencionou aqui Corte Internacional de Justiça, Tribunal Internacional de Direito do Mar. É claro que aqui a gente teria que observar que quem poderia litigar seriam, que é o que podem nesses dois tribunais, estados, né? Mas se tem falado de algum modo como que isso pode ser, essas questões, elas podem ser levadas ou ter um potencial de ser levadas a tribunais internacionais? Seria a primeira pergunta. Bom, eu acho que essas questões podem, elas têm justamente um dos problemas dessas alterações das formas de medir os espaços marítimos, é que elas dão ensejo à criação de controvérsias. E a tentativa é por tentar resolver e evitar controvérsias, mas que existe uma probabilidade alta de que haja disputas, não só disputas entre estados, mas também questões envolvendo empresas e estados, digamos, questões de investimento, de prejuízos, etc. Embaixador, uma segunda pergunta que ela está conectada à primeira, né? E se também esse é um assunto que se tem discutido de algum modo na CDI, aqui se pergunta se há alguma possibilidade jurídica de responsabilização internacional dos estados que se negam a tomar medidas de combate às causas de elevação do nível do mar, né? Quer dizer, isso passaria muito também por uma eventual adjudicação pelos tribunais internacionais. Mas o senhor consegue perceber, ou se fala de algum modo, que existe algum movimento ou alguma ação conjunta de alguns estados que eles querem, vamos dizer assim, direcionar especificamente, achar alguns outros que eles sejam responsáveis, cujas condutas sejam atribuíveis a esse problema da elevação do nível do mar? Olha, eu acho isso muito, muito difícil, muito problemático, porque eu acho que atribuir responsabilidade nesse tipo de coisa é muito difícil. E ainda mais questionar isso perante um tribunal me parece difícil. Não vejo. E acho que, inclusive, os estados mais afetados não estão se manifestando nesse sentido. Quer dizer, não há manifestações dos estados. Eles falam, é evidente que eles falam que eles são vítimas de causas para as quais eles não contribuíram, de problemas para os quais eles não contribuíram. E isso é legítimo, eu acho que é uma queixa legítima. Mas essa queixa legítima, ela se aplica a muitas outras ocorrências relativas às mudanças e aos problemas do meio ambiente e da mudança climática. Então, eu não vejo que seja passível de levar a um resultado construtivo esse tipo de litigação. E de fato, né, embaixador, é muito difícil fazer a cadeia da atribuição aí, né? Muito difícil, inclusive pela própria natureza das causas, que são difusas. Isso. Né? Quer dizer, quando você tem em meio ambiente, a atribuição de responsabilidade é muito difícil. Já é claro que você tem atribuição, enfim, da poluição transfronteiriça ou outras causas também. Já se desenvolveu, de certa maneira, a possibilidade de atribuir responsabilidade. Mas, assim, a mudança climática em geral, não vejo muito como isso poderia ser.
Embaixador, se você puder comentar, fica evidentemente ao seu critério, né? Mas logo no começo aqui do chat, nas perguntas, havia muitos questionamentos sobre o problema de como que a elevação do nível do mar afeta as populações. Então, seria, por exemplo, a questão que diz respeito ao surgimento de refugiados ambientais, né? Ou qualquer outro termo que seria mais apropriado para a situação. Acho que o principal aqui das perguntas é isso. É como lidar com as populações afetadas. Esse é um tema que a comissão ainda não tratou. Compensação, o documento da ILA é muito bom. Isso pode ser obtido na internet, não é fácil. O documento, a resolução da Conferência de Sydney, ele se trata do seguinte, quer dizer, o que se procura é dar às pessoas afetadas a proteção, quer dizer, garantir a proteção do estado onde elas estão e protegê-las em caso da necessidade de evacuação ou de deslocamento, não é? Situação em que os direitos humanos devem ser preservados, em que a dignidade deve ser respeitada, em que as pessoas devem ser informadas e a vontade também seja respeitada na medida do possível. Basicamente, é isso, o reconhecimento da condição de refugiado. Isso é uma coisa específica que, evidentemente, teria que ser objeto de uma decisão de nível político para incluir essa categoria de refugiado, digamos, refugiado por razões ambientais. Acho que já se fala nisso muito. Os deslocamentos já estão ocorrendo, né? E alguns países têm recebido refugiados por considerações humanitárias. Então, basicamente, é isso. E é muito também, há uma certa analogia com o trabalho que foi feito pelo Eduardo Valência Ospina, né? Valência Ospina, né? O perito colombiano, sobre a proteção das pessoas em caso de desastre. Ele tem, enfim, uma série de artigos que foram enviados à Assembleia Geral que falam disso, justamente da obrigação do Estado, a obrigação dos outros Estados de prestar cooperação também, né, na assistência aos refugiados ou às pessoas afetadas. Enfim, existe a movimentação em torno do princípio da solidariedade, né, e da cooperação. Embaixador, tem mais uma questão que ela está nesse domínio e me parece muito interessante e que pode, ela tem, vamos dizer assim, tem um impacto transversal em vários problemas do aumento do nível do mar, que é como que se poderia entender o termo pessoas afetadas, né? No caso do desaparecimento total ou parcial do território, né? Que pessoas todas seriam essas? Seriam apenas dos grupos dos territórios que tiveram perda territorial, ou você poderia identificar outros também, como, por exemplo, aqui eu acrescento, pessoas que potencialmente explorariam economicamente os recursos daquelas áreas, ou ainda mais outras consequências. A ideia de pessoas afetadas, isso tem sido discutido de algum modo? Há algum insight que poderia ser trazido para abordar esse tema? Na analogia com o trabalho do Eduardo Valência Ospina, o projeto de artigos sobre a proteção das pessoas em caso de desastres. Porque a definição de pessoas afetadas, eu acho que se refere mais às pessoas que sofram diretamente os efeitos de uma catástrofe. Não é? A questão dos efeitos civis, digamos, não é? Eu acho que os prejuízos civis teria que ser objeto de outros dispositivos. Não vejo que se inclua nisso. Não, quer dizer, teria que verificar, né? Estou dizendo um pouco assim, sem ter ido para ver, mas valeria a pena a pessoa interessada nesse assunto, com
porque seria muito interessante, porque essa discussão do projeto de artigos do Eduardo Valência Ospina sobre proteção das pessoas em caso de desastre foi muito cuidadosamente discutida na CDI e enviado para a Assembleia Geral. E aí tem as definições todas sobre quem são as pessoas afetadas, quais são os estados afetados, são os estados que prestam cooperação, terceiros estados, organismos humanitários, enfim, há uma série de conceitos que são explicados ali que seriam, por analogia, aplicáveis também ao caso dos prejuízos sofridos pelas pessoas nesses casos. Bom, embaixador, eu creio que assim já foram contempladas muitas das questões aqui. Algumas delas acho que talvez fugiam bastante ao escopo da sua apresentação. Eu talvez abriria agora, se eu quiser fazer algum comentário adicional ou um apanhado geral, fique à vontade. Não, eu acho que foi bom essa troca de ideias com os que estão assistindo à palestra. Eu ia dizer algumas palavras sobre um tema que não foi mencionado nessas perguntas, que é a questão da condição jurídica do Estado, que é uma coisa muito complexa, não é? E que não consta ainda desse documento que saiu, mas deve sair no outro ano. A sinopse, o sílabus do grupo de estudos menciona algumas possibilidades, quer dizer, existem precedentes de reconhecimento de personalidade jurídica internacional sem território, não é? E poderia se explorar uma situação de ficção jurídica baseada num território antes possuído pelo Estado e preservado os limites do espaço marítimo, e o Estado poderia, enfim, as autoridades e as pessoas desse Estado poderiam se localizar em outra área ou estar em ilhas, enfim, é uma coisa um pouco science fiction, mas são coisas desse tipo que estão sendo cogitadas, né, muito preliminarmente ainda. Outra coisa é a questão de cessão de território. Quer dizer, se houvesse estados que se dispusessem, ou por questão humanitária, ou por cessão onerosa, a ter uma franja de território, que são populações relativamente pequenas, mas não sei se algum estado faria isso, mas que poderia, então, se limitar, se situar ali naquela franja de território cedida, de certa maneira, se transferiria a soberania desse Estado, enfim, um pouco fantasma, digamos. É uma coisa muito estranha discutir isso, né, eu acho, mas é um pouco isso. E aí vamos ver. A gente tem uma discussão clássica sobre governo em exílio, por exemplo, mas é muito diferente, né, embaixador? É muito diferente. O território e a população Malta, se mantêm. Né? A ordem de Malta. Né? Embaixador, eu creio que nós contemplamos assim, o grosso das perguntas aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, de fato, não só pelo tema, mas como eu fiz questão de frisar no começo desse evento, da contribuição, o papel que o embaixador Saboia tem para o desenvolvimento do direito internacional no Brasil. De fato, foi uma grande oportunidade, uma oportunidade de ouro que os alunos tiveram de aqui poder escutar o embaixador Saboia. E gostaria também de agradecer a organização do evento, em nome do professor Leonardo Brant,
e, de fato, o curso de inverno de Direito Internacional tem sido, em suas várias edições, um grande sucesso, não somente pela organização, né, e aqui estendo o agradecimento a todas as pessoas que tiveram ajudando aí para que esse evento ocorresse sem nenhum tipo de percalço, mas também pelos colaboradores, pelos professores que aqui vêm e pelos alunos também, né, que realmente engrandecem muito o curso. Então, muito obrigado, obrigado a todos. Muito obrigado, professor, e volto a agradecer também aos organizadores do curso de inverno e ao professor Leonardo Nemer Caldeira Brant. Mais uma vez, um grande abraço e votos de continuado sucesso aí no desenrolar do curso de inverno deste ano. Um abraço a todos. Então, muito obrigado a todos. Com isso, a gente dá por encerrada essa sessão. Obrigado.